Olá! Estamos aqui no Instituto Happiness Coaching para mais um episódio do Livro Aberto, Entre Linhas e Encontros. Como é que está o seu dia hoje? Conta aqui pra gente. A gente está aqui ansiosa para saber se você está tendo coragem, como é que está a sua vulnerabilidade. E estamos hoje falando mais um dia sobre os capítulos maravilhosos desse livro, A Coragem de Ser Imperfeito. A Ana já entrou, porque a Ana é dessas maravilhosas e cumpre com a gente. E é muito legal, né, gente? Porque, na verdade, a nossa vida, ela é... Todo dia é um dia, todo dia temos novidades. E hoje Todo você dia. está me vendo. Não tá te vendo, mas hoje eu não quero nem me preocupar com isso. Ah, poxa vida! Não vai abrir mesmo, então vamos como tá. Eu tô até com o cabelo molhado hoje, porque foi o que deu pra fazer, mas estamos aqui, é o que importa, né? Era isso, é isso que eu falei, eu tava falando na hora que você apareceu aqui pra mim. Tem dias que a gente não tá bem. Hoje é um daqueles dias que eu também ia falar pra você, vamos cancelar. Não. Tipo, não vamos fazer. Porque tem dias que nós não estamos bem, tem dia que acontecem coisas na nossa vida e que a gente quer, inclusive, ficar quietinho, né? Mas o nosso compromisso é maior aqui com esse livro maravilhoso e com vocês que estão aqui com a gente. E a gente falou, não, vamos estar sim. Quer dizer, eu falei comigo mesma, e pelo jeito Sim, você também falou consigo, com certeza. não é? Estamos E aqui me- independente de cabelo molhado. É isso aí, é isso aí. Bruno, bom dia. Eu vi a sua mensagem, eu não consegui abrir até agora e estou me sentindo envergonhada. Olha lá, Digo, eu vi que você mandou, eu não cheguei a abrir a mensagem, mas eu vou abrir sem falta ainda hoje. Meu Deus do céu, parece que eu fui atropelada essa semana, que não parava de acontecer coisa, que a gente vai tendo que lidar, mas a vida é isso aí, né? é isso que é a vida, né, Ana? E outra coisa, a gente está aqui exatamente para mostrar que a questão não é perfeição. A questão não nossa, a nossa vida é muito 10 em todos os setores, a gente está super bem em todos os setores. Não, nós somos tão humanos quanto vocês que estão aí nos assistindo. Sim, Nós somos pessoas que estamos em processo de evolução, tanto quanto vocês, e isso que torna rico esse processo, porque estamos todos avançando, né? sim. E hoje nós estamos em qual parte, Ana? Fala pra gente. Nós estamos ainda no capítulo 3. Deixa eu pegar o Aham. capítulo 3, compreendendo e combater a vergonha. Na parte do depois de compreender o que é vergonha e o que se deve fazer, que a gente entra numa parte bem interessante, porque tem muita gente que traz, tá, beleza, eu identifiquei meu sentimento, aprendi a nomear, reconheci o que está acontecendo. E agora? Agora eu faço o quê? O que Agora eu a gente, faço com isso? Não é? agora a gente vai entender como que a gente vai lidar com isso. E aqui a gente vai continuar então a leitura desse surgido. Você quer comentar alguma coisa? Posso começar? Eu queria comentar que a gente está já no meio do capítulo 3. Cada encontro tem sido maravilhoso. Eu quero agradecer por você estar aqui comigo, por ter topado, né, essa aventura da gente estar aqui 11º falando um episódio hoje, pouquinho. né? Ou é Hã? décimo ou 11º episódio hoje? Então, 11º, você acredita? Eu acho que eu nunca avancei tanto Pois no é. processo. Eu já quis fazer lives várias vezes, já entrei em várias vezes em live, mas sempre foram com processos bem menores, assim, bem mais compactos. Desse jeito, como a gente está fazendo agora, é a primeira vez. Porque eu sempre tive muito receio, exatamente porque eu sou uma pessoa muito instável, vamos dizer assim, de iniciar um processo mais longo e não dar conta, tipo, de parar no meio do caminho, deixar as pessoas na mão. Então, eu nunca fui para esse processo mais longo. E você me deu coragem de entrar nesse processo. É, Então, eu agradeço muito por você estar aqui comigo, por a gente estar juntas nisso.
É Porque você interessante me... trazer esse aspecto, porque assim, olhando para a situação mesmo, agora eu começo a me lembrar que eu também nunca fiquei tanto tempo tão comprometida com uma coisa, né? E assim, é bom trazer isso para nossa percepção, porque isso desenvolve autoconfiança. De que sim, a gente dá conta sim quando isso faz sentido, que a gente dá conta sim quando a gente tem um propósito em relação a alguma coisa, e principalmente quando a gente tem bons parceiros, né? Quando a gente Não tem é? pessoas que estão alinhadas com a gente no mesmo propósito, incentivando uns aos outros e a gente seguindo juntos. Isso ajuda muito a gente continuar firme nesse processo. É Que o que faz a bacana, diferença. É o que faz a diferença é com quem a gente anda, são as com pessoas que estão no nosso certeza. entorno. Será que elas estão lá apontando a gente, só condenando a gente, criticando? Ou será que elas estão dando apoio, estão te elevando e estão te desafiando também? Porque não é porque tá com a gente, gosta da gente, que também não vai ter momentos críticos, não vai ter momentos de desafios, não vai ter momentos onde outra pessoa vai virar e falar assim, olha, será que o que você está fazendo é legal por esse caminho? Será que não é melhor por aquele? Então, assim, estar num grupo onde há pessoas que também te desafiam é muito importante. Então, fica já essas dicas iniciais para vocês refletirem como são as pessoas que estão no seu entorno. E detalhe, se você não tem pessoas no seu entorno, cuidado, porque você pode ser o problema do entorno. Então, assim, quando você não tem um grupo de pessoas onde, com quem você pode confiar, que te desafiam, que fazem você ser melhor, talvez seja porque você não está realmente inteira, íntegra com seus valores, com a sua essência, e você não está conseguindo transpor isso para as pessoas. Sim. Então, olhe bem para isso. Bora? Bora, bora começar aqui esse capítulo hoje. Essa parte aqui desse capítulo é riquíssimo, extremamente importante, e a gente vai aqui aprender junto o que a gente vai fazer nesse momento, né? A resposta está na resiliência, que é a nossa capacidade de nos recuperar rapidamente de um revés ou de nos adaptarmos a uma mudança. Repare que não falei de resistência à vergonha, pois isso não é possível. Pelo fato de nos preocuparmos com os vínculos, o medo do isolamento será sempre uma força poderosa em nossa vida. E a dor provocada pela vergonha será sempre real. Mas há boas notícias. Nas minhas pesquisas, descobri que homens e mulheres com alto potencial de enfrentamento desse sentimento têm 4 coisas em comum, que eu chamo de elementos de resiliência à vergonha. Antes de mais nada, eu gostaria de explicar que quando menciono esse tipo de resiliência, estou falando da capacidade de sermos autênticos quando vivenciamos a vergonha, de encará-la sem sacrificar nossos valores e de passarmos pela experiência embaraçosa com mais coragem, compaixão e conexão do que nós tínhamos antes. A resiliência tem a ver com sair do sentimento de vergonha para esse afeto que chamamos de empatia, o verdadeiro antídoto da vergonha. Se conseguir... Uau! Nunca tinha pensado nisso. Que a empatia era o antídoto da vergonha. Gente, nunca tinha pensado nisso. Me Né? E aqui é conta. importante a gente lembrar do conceito de empatia, né? Empatia não é você se jogar lá no buraco junto com a pessoa, mas é ter essa compaixão, ter essa presença significativa ali com o momento que a pessoa está vivendo, sem julgar, sem diminuir a pessoa, sem criar uma insegurança em relação ao que ela está fazendo, acolher de verdade aquilo. Isso é muito bonito, né? Muito. Porque quando a gente entende que é isso que a gente precisa, né? Ter compaixão, ter a empatia com o que a outra pessoa está vivendo, a gente também passa a entender que a gente pode ter isso com as pessoas também. E que o natural é que a gente tenha esse tipo de gente na nossa vida, e não o contrário, né? É, é isso. Se conseguirmos compartilhar a nossa história sofrida com alguém que responda com solidariedade e compreensão, a vergonha perderá a força. A autoaceitação. Ah, outra coisa importante aqui também não quer dizer que você vai lá ficar justificando a história da pessoa, né? Falar, ah, essa história é difícil, mas e aí? É isso que você vai viver? Você vai sempre ficar nisso? Mais uma coisa, outra coisa, outra coisa. É claro que são processos, né? E Sim. são momentos, principalmente. A autoaceitação também é muito importante. Mas como a vergonha procede de um conceito social, acontece entre pessoas, ela também é curada entre pessoas. Uma ferida social necessita de um bálsamo social, e a empatia entre duas pessoas é este bálsamo. A autoaceitação é fundamental porque quando conseguimos ser compreensivos com nós mesmos durante um episódio de vergonha, ficamos mais propensos a nos expressar, nos abrir com alguém e experimentar afeto e empatia.
Isso aqui é muito importante porque tem muita gente que se questiona assim, ah, mas por que a terapia funciona? Por que eu vou conversar com essa pessoa ao invés de conversar com um amigo meu? O amigo meu vai ser a mesma coisa, eu vou lá e desabafo com meu amigo e tudo mais. E por que isso não é verdade? Exatamente por causa dessa escuta qualificada que a gente tem em terapia, em que a pessoa não vai julgar aquilo que você está vivenciando, também não vai colocar uma opinião que é da vida dela numa situação que não tem nada a ver com a vida dela. E aí, quando a gente vai para esse espaço em que você realmente é ouvido, em que aquilo tem um acolhimento, em que aquilo tem um espaço para literalmente florescer, você consegue transpor aquilo com mais facilidade e consegue encontrar suas próprias respostas, o que é muito libertador e coloca assim o movimento muito à frente, né? E aí, quando você está conversando com uma pessoa que tem uma expectativa em relação àquilo, tem um julgamento em relação àquilo, tem uma vivência em relação àquilo, ela pode te colocar num espaço de se fechar ainda mais. Porque, se aquilo tem uma solução, se aquilo deveria ser de uma forma diferente, se aquilo não é nada demais, por que eu vou me abrir em relação àquilo? Ou se, ai meu Deus do céu, realmente é vergonhoso e as pessoas vão me julgar, então a pessoa vai se fechando cada vez mais, né? Tem várias realidades. Eu gosto muito de falar dessa multi-realidades que existem. Então, você trouxe algumas e eu trago mais uma para complementar, que é quando você sempre quer a resposta do outro. Então, eu vivo muitas situações assim, onde as pessoas elas sabem o que precisam fazer, elas sabem para onde elas têm que ir, mas elas dependem de um aval de mim, né, da minha pessoazinha mesmo, ou de outras pessoas próximas a mim, né? Uhum. Então, cuidado com isso também, gente. Tem que tomar cuidado, porque a gente tem que implementar a nossa autocriticidade. A gente também tem que implementar, com o decorrer do tempo, o nosso auto-julgamento, a gente poder também, né, lidar com as situações da gente. É claro que quando a gente está no meio do furacão, é muito importante a gente ter uma visão de fora. E a terapia, ela Uhum. vem para isso, exatamente para trazer com escutativa, com presença, sem julgamento, com repertório, com expertise, situações para abreviar a nossa história. Sim. Mas a gente é importante a gente estar realmente num grupo maravilhoso, num grupo que pode nos trazer isso, mas é importante também a gente também abrir, expandir a nossa mente com relação à autocriticidade. A gente também evoluir, porque senão a gente nunca vai ser essa pessoa que vai poder auxiliar em outros grupos também. Então, assim, a gente não vai fazer parte de uma grande engrenagem que é a nossa comunidade, nossa sociedade, nossa vida em grupo. Então, para a gente fazer parte dessa engrenagem, ora eu estou com a falha e eu preciso do outro. Ora, eu sou o que está mais alto e estou impulsionando o outro. Esse é o Uhum. movimento. Se não está acontecendo esse movimento, tem alguma coisa errada. É isso? Bora? Sim. Para chegar a essa empatia, temos que saber, em primeiro lugar, com o que estamos lidando. Aqui vão os 4 elementos da resiliência à vergonha. Os passos nem sempre acontecem nessa ordem, mas no final sempre nos levam à empatia e à cura. 1. Reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. Vergonha é biologia e biografia. Você é capaz de reconhecer fisicamente quando está passando vergonha e descobrir que mensagens e expectativas a desencadearam? 2. Praticar a consciência crítica. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha passam por um teste de realidade? Elas têm a ver com o que você deseja ser ou correspondem a uma suposição do que os outros precisam ou querem de você? Isso aqui é extremamente importante. Uau! Isso daqui tem que fazer um post e deixar É, gravado lá, hein? com Nas certeza. nossas páginas. Vou até deixar marcado aqui, né? É, Aqui, isso daqui peraí. merece um post físico, aquele estático com as frases, para a gente poder sempre estar indo lá para poder ter como um ensaio se é realmente vergonha ou não. Sim. 3. Ser acessível. Você reconhece a sua história e a compartilha com alguém? A pessoa não poderá vivenciar a empatia se não estiver conectada com outros indivíduos. Como ela disse anteriormente, né, a gente só consegue curar as coisas que são um problema, a gente só cria problemas através social, e da mesma forma a gente só cura também através social. A gente precisa estar nesse ambiente e se permitir Uau! passar pela vulnerabilidade de poder passar vergonha para poder curar isso. É, Nossa! o veneno e o E antídoto são o mesmo, né?
Que rico, que fantástico. Precisa realmente fazer acontecer para poder passar por aquela situação para quebrar o padrão. Não adianta, gente. Precisamos quebrar os padrões, Isso é né? uma coisa muito interessante, porque tem muita gente que chega na clínica com o discurso assim, eu sou uma pessoa com dependência emocional, então eu não posso me relacionar. Eu falei, peraí, vamos conversar, deixa eu falar uma coisa. A gente tem como desenvolver o seu amor próprio, a sua autoestima e tudo mais sozinha. Mas dependência emocional e aprender a lidar com o relacionamento é uma coisa que você só aprende vivendo. Você não tem como ficar dentro da sua casa e falar, não, eu vou fazer umas meditações aqui, eu vou me curar, eu vou melhorar comigo mesma e eu vou chegar pronta num relacionamento. Isso não existe. Ah, eu posso chegar melhor. Sim, eu posso chegar melhor, eu posso buscar aquilo que faz sentido para mim e não só vivenciar as mesmas situações que eu vivenciei até aqui. Eu posso melhorar em alguns aspectos. Mas evitar relacionamento vai diminuir o seu tempo de resposta ali para uma cura de verdade. Porque a gente Uau, uau! só é. Nossa, que explosão que deu essa. Agora que você falou, foi. Tem que fazer um corte também, porque ficou maravilhoso isso, e é real. É muito A real. gente só se Diminuir cura, o tempo de resposta. É isso. a gente só se cura de fato vivenciando. Tanto que a gente só tem uma identidade através do outro. Então você fala, ah não, eu sou a pessoa essa. Tá, quem que testemunhou isso aí? Quem que confirma isso aí? Aqui não estou dizendo que depende do olhar do outro, mas depende da sua postura em relação ao outro. Então nós só existimos e só somos, só temos identidade, só somos alguém através das relações. E isso aqui é extremamente importante, porque, não, eu vou curar minha vergonha dentro do meu quarto, vai sim. Mas tudo bem. Uau! Muito Depois forte isso. Muito forte. isso é muito, muito, muito significativo. Vamos lá. 4. Falar da vergonha. Você conversa sobre como se sente e pede o que necessita quando está com vergonha? Ai, pedir o que necessita. Ai, gente, segredo para a vida, né? Reconhecer o que a gente precisa e saber pedir isso. É. Bora lá. A resiliência à vergonha é uma estratégia para proteger os vínculos com nós mesmos e com as pessoas de quem gostamos. Mas ela requer reconhecimento e reflexão. E é aí que a vergonha leva uma grande vantagem. Quando ela se instala, quase sempre somos arrebatados pelo sistema límbico. Em outras palavras, o córtex pré-frontal, por onde passam todos os nossos pensamentos, análise e estratégias, é sobrepujado por aquela parte primitiva de luta ou fuga de nosso cérebro. Em seu livro Incógnito, As Vidas Secretas do Cérebro, o neurocientista David Eagleman descreve o cérebro como um time de rivais. Ele revela: há uma conversa permanente entre as facções opostas do cérebro e uma competição entre elas para controlar o único canal de emoção do seu comportamento, emissão do seu comportamento. Eagleman explica os dois sistemas cerebrais. O sistema racional é aquele que cuida da análise das coisas do mundo exterior, ao passo que o sistema emocional monitora o estado interior e avalia se as coisas são boas ou ruins. O cientista defende a tese de que, por ambas as partes estarem em permanente batalha para controlar uma emissão ou comportamento, as emoções podem prevalecer na disputa pela tomada de decisão. Eu diria que isso é particularmente verdadeiro quando a emoção em jogo é a vergonha. Nossa tática de lutar ou fugir é eficaz para a sobrevivência, mas não para o raciocínio ou a conexão humana. E a dor da vergonha é suficiente para despertar aquela parte do nosso cérebro que corre, se esconde ou se defende bravamente. Quando eu perguntava aos participantes da pesquisa como eles reagiam à vergonha antes de começarem a trabalhar a resiliência, ouvia muitos comentários como estes. Quando sinto vergonha, eu me comporto como um louco. Faço e digo coisas que normalmente nunca faria ou diria. Ai, quem que não se identifica com isso aqui, né? Quem que Sim, nunca teve um comportamento totalmente bizarro em relação a uma coisa que não tinha nada a ver ali, simplesmente que estava com vergonha? com certeza. Escrevam aí, gente. Comentem. Hoje tem várias pessoas aqui, muitas É. pessoas amadas que estão entrando aqui hoje na live. Estou bem feliz. Comentem aí. Quando que vocês sentem vergonha? Vocês já sentiram vergonha em algum momento da vida? Coloca pra gente algum episódio aí de vergonha. Acho que hoje o pessoal está só anotando, né? O que vai fazer, como é que vai lidar. Mas comentem aqui com a gente o que vocês estão pegando de insight, que isso aqui é sensacional. Bom, Às vezes eu queria poder fazer as pessoas se sentirem tão mal quanto eu.
Sinto vergonha de xingar e de gritar sinto vontade de xingar e de gritar com todo mundo. Isso quando não faz de fato, né, gente? Eu até comentei, tem uma aula lá nossa no Agência da Felicidade, que logo logo vai ter turma nova. Só lembrando vocês, deixando vocês aí na expectativa, em que eu falo sobre a questão da comunicação inadequada, que a pessoa realmente devolve na fala aquilo que ela está sentindo de dor para o outro, devolve entre aspas, porque ela recebe como dor e devolve a dor que ela está sentindo, mas muitas vezes aquilo que ela recebeu não era para causar dor. E aí é onde vem a questão da comunicação interna, a questão da comunicação, como pode sair e tudo mais. E aqui está exemplificando exatamente isso. Eu recebo uma informação, eu tenho um sentimento em relação àquilo, uma reação em relação àquilo, e eu devolvo para a pessoa como uma forma de fazer a pessoa sentir aquilo que eu estou sentindo. Isso eu sinto, me revolto, pago de louca, depois me arrependo. Mas olha, tem uma coisa que eu falo sempre em terapia para as pessoas que eu acompanho alguns comportamentos, alguns sentimentos que a gente tem quando eles estão num estágio mais infantilizado, porque a gente não lida muito com aquilo, a gente não coloca aquilo muito na nossa vida, eles vão sair de uma maneira distorcida no primeiro momento. Mas e aí? Isso quer dizer que você é uma pessoa ruim? Ou você é uma pessoa que está num caminho e vai buscar melhorar aquilo lá? Vai arrumar o estrago que você causou e vai tentar ver forma de lidar melhor com aquilo. Porque o nosso comportamento, os nossos sentimentos, quando eles estão assim, eles não vão sair perfeitos no primeiro momento. Mas isso não quer dizer que você não tem que tentar. Ah, mas eu machuquei a pessoa. Pô, vai lá, faz tua parte agora, pede desculpa, vê o que você pode fazer para se redimir com a pessoa e segue. Porque é muito difícil a gente exigir uma perfeição de um comportamento que a gente vai ter, que a gente não está acostumado a ter, que a gente não está acostumado a lidar com aquele sentimento e achar que aquilo vai ser perfeito, porque não vai rolar. Ai, mas eu tô sendo imatura. Uai, tá. E aí, o que você vai fazer com isso? Isso aqui. E as pessoas chegam lá, eu acho massa, a pessoa chega na clínica e fala assim: ah, mas eu sou infantil e tal aspecto. E aí? O que a gente vai fazer com isso? Como que a gente vai mudar isso aí? Ou o que você vai fazer para isso se tornar diferente na sua vida, isso se tornar fluido na sua vida, e se tornar parte de quem você está se construindo, principalmente. Porque isso não é o teu estado definitivo, esse é o teu momento. E no teu momento você vai errar e tá tudo bem. E se não tiver tudo bem, vem pra cá que a gente faz ficar tudo bem, tá? É isso mesmo. Fico desesperado quando passo vergonha, como se eu não tivesse nenhum lugar para ir e ninguém com quem conversar. Quando me sinto envergonhada, eu me fecho mental e emocionalmente, até com a minha família. A vergonha. Vai falar alguma coisa, Marcelo? Não, eu tô aqui só encantada com esse tema de hoje. E aí vem um monte de memórias e insights na minha cabeça, não tem jeito. Quando a gente pensa em vergonha, né? Eu não sou uma pessoa que eu sou movida pela vergonha. E acho que isso é muito importante também falar, porque assim, muitas pessoas olham para mim e falam: Nossa, você sem vergonha, nossa, você não tem vergonha. Não é que eu não tenha vergonha, eu até tenho, mas eu não. Ela para mim é algo pequeno perto do que posso conquistar passando por ela. Então, assim, não é que eu não sinta vergonha, gente. Eu sinto vergonha tanto quanto todo mundo. Só que a ousadia, para mim, ela é mais forte do que a vergonha. Então, eu posso até ter vergonha de estar fazendo, ou estar vivendo, ou estar de uma certa forma. Só que aí eu consigo passar por ela, porque eu vou na questão da ousadia. Tipo, o que vem depois da vergonha? Eu sempre quero saber o que vem depois. Então, é isso que faz a diferença. Mas quando eu vejo essas frases aqui, vai reportando um monte de coisa na minha mente, né? E aí eu já fico, uau! E eu conheço muitas pessoas que são muito tímidas, têm muitas vergonhas, muita. Então, é muito interessante porque isso é algo no mundo, né, Ana? É algo que é social. O Sim. sentimento da vergonha é quase que intrínseco ao ser humano, né? A gente não chegou nesse ponto aqui, mas mais para frente vai falar sobre como que ela é construída na sociedade. Porque a Ó, vergonha, a humilhação, ela é um mecanismo de controle, é uma forma de sermos controlados, né? Então, é muito difícil alguém que não sinta, é muito difícil alguém que não passe por esse processo. E até é importante você falar sobre isso, Marcela, porque eu imagino que não foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Foi uma coisa que você foi enfrentando e foi se desafiando e foi se colocando nesse lugar para que você não fosse dominada pela vergonha. Então, sim. as pessoas podem até dizer, ah, mas isso é a Marcela, porque a Marcela, ela é diferente. Não.
Todo mundo sente vergonha em algum nível. Eu lembro quando eu comecei a fazer live, muitos anos atrás, que no dia que eu ia fazer live, eu tinha diarreia o dia inteiro. Eu Uau! passava muito mal, era horrível, meu Deus. Enquanto não passasse aquela situação que eu vi que estava tudo bem, né? Passou, foi tudo bem, foi legal, eu me diverti, as pessoas receberam a informação ali, foi bacana. Nossa Senhora, enquanto não passava, era horrível. Então, Pois assim, é. E hoje já não tem mais, né? hoje nenhuma. Não Hoje é? não tem problema. Então, Eu isso tenho que é mais dificuldade interessante. em gravar vídeo do que fazer live. Lá fazer live a gente vai que vai, a delícia, né? Voltando, né? Que legal, né? Só que é isso, foi enfrentamento, foi estar ali disponível e me sentindo, me conhecendo até que um dia se tornou natural, mas não era natural antes, não. De jeito nenhum. Preciso fazer esse processo E, contigo agora, né? e ouvir isso deve ser muito bom para quem está nos ouvindo, né? Saber que existe um antes, um durante e um depois. Sim, com Existe, né, certeza. vida após a vergonha, né? E é Então, o muito negócio é interessante fazer, isso. gente. É muito interessante isso, porque tinha uma fase há um tempo atrás da minha vida em que eu queria literalmente me esconder das pessoas. Aí eu olhava e falava, mas isso é muito contraditório. Como que eu quero me esconder com essa cor de cabelo? Que dá pra me ver 3 quarteirões longe do lugar que eu tô. Olha, você conseguiu chegar numa conclusão? Ah, eram questões minhas ali que eram muito contraditórias, né? Tipo, do querer ser, querer fazer, mas ao mesmo tempo ter muita dor em relação a essas coisas, né? Então, Então, as dores que faziam, que exatamente. faziam. Então, até é por isso que eu sempre trabalhei muito focada nessa questão da autenticidade, porque eu sempre tive uma coisa dentro de mim que implorava, por isso falava, pelo amor de Deus, vai lá, se coloca, faz e tudo mais, ao mesmo tempo em que tinha uma coisa tentando me reprimir, assim, demais. E aí eu fui entendendo isso com o tempo, fui trabalhando essas dores, fui me colocando nesse lugar que eu queria estar e tudo mais, né? Então, foi esse entendimento. E esse livro me ajudou muito, mas muito, muito. Muito, muito, muito. E é por isso que eu falo dele com tanto amor. Eu sou apaixonada por esse conteúdo, eu sou apaixonada por esse tema. E faz muito sentido na minha vida, ainda faz muito sentido na minha vida, como a gente sempre fala aqui toda semana, né? A gente relê e esse negócio pega a gente num momento diferente e continua fazendo muito sentido, né? E Muito é isso. legal. O mágico da leitura é isso, né? O mágico da gente poder entrar no mundo da leitura e dos livros é o quanto a gente consegue trazer aquilo que a gente está lendo para a nossa realidade atual, né? O quanto que pode. Um livro que eu mais gosto de falar é a Bíblia sobre isso, né? Porque a Bíblia foi escrita há não sei quantos milhões de anos e tá lá e você abre de repente, justo no dia que você precisa refletir sobre uma mensagem que você abriu lá. Então, isso é muito legal, né? Por mais que os livros tenham sido escritos em outra época, em outro momento, eles podem fazer sentido para você. Então, gente, quando vocês puderem, vão ler um livro. E quando vocês puderem, indique para as pessoas lerem o livro, saiam um pouco da tela. Sim. Façam os momentos de leitura. Você já teve um momento de leitura com a sua filha ou com o seu filho? Você já colocou isso na sua casa? Pelo menos 15 minutos por semana para você ter um momento de leitura onde ele pega o livro que é bom para ele, o livro que tem a ver com a linguagem dele, e você, um livro que pode fazer diferença na sua vida? Que tal vocês colocarem esse desafio nos próximos 7 dias na vida de vocês? Se vocês fizerem 15 minutos nos próximos 7 dias de leitura, já vai ser um avanço. Com Então, certeza. pensem nisso. Às vezes a gente quer já logo ler o livro inteiro, quando na verdade, se a gente lê 2 minutos por dia, a gente está lendo. Sim. Então, assim, parar, a gente precisa parar de achar que a gente tem que fazer tudo de uma vez. A gente pode fazer as coisas em partes, a gente pode fazer as coisas em processos bem pequenos, que já vão ter evolução. É a questão do, por que eu vou deixar de comer 3 brigadeiros? Aliás, por que eu vou comer a história da comida, né? Eu sempre vou para a história da comida, que comida para mim é um ponto importante. Mas assim, eu tenho 3 brigadeiros. Para que eu vou comer só um? Se eu posso comer os 3? Faz a conta em 10 dias. Se você comer 3, se você comer um. Em 10 dias, se você comer 2 a mais por dia, você vai comer 20 brigadeiros a mais naquele processo. Então, a questão é olhar para o período e fazer uma quantificação ali, olhar para aquilo com carinho. Então, eu convido a vocês a entenderem que tudo na vida é processo. Tudo começa pequeno e pode ir para o grande.
Tudo precisa de um processo. Então, precisa da ação para iniciar ou uma quebra de padrão, ou uma evolução, ou uma continuidade dos atos, mas precisa olhar para isso, gente, com carinho. Com carinho, com Próximo. certeza. Certa vez parei em um posto de gasolina e meu cartão de crédito foi recusado. O frentista me tratou muito mal. Quando consegui sair do posto, meu filhinho de 3 anos começou a chorar no banco de trás. Então fiquei gritando com ele: cala a boca, cala a boca, cala a boca. Eu estava muito constrangido por causa do cartão. Fiquei maluco. Depois senti vergonha por ter gritado com meu filho. Nossa, gente, eu posso falar isso de ontem. Ontem o Mercado Pago parou no mundo. Vocês têm essa noção? Que o Mercado Pago parou? E o Regis mandou, eu estava em Bauru, e o Regis mandou dinheiro para eu poder pagar o almoço em Bauru, no Mercado Pago. E ele mandou dinheiro e o dinheiro não vinha. Sabe que hora que o dinheiro foi aparecer? Quase 7 horas da tarde. Isso era o meio-dia e 40 que entrou na conta o dinheiro. E aí você fala, meu Deus, já pensou se eu não tivesse um dinheiro na manga, físico? Eu ia ficar lá, eu ia ficar lavando louça no lugar. Então, assim, mas quando eu saí daqui de casa, eu já falei, gente, esse negócio de a gente fica só dependendo de dinheiro virtual, acontece qualquer problema, a gente não tem o dinheiro físico na mão. Aí eu falei, não, eu vou levar o dinheiro físico, vou levar pelo menos uns R$ 150 em dinheiro, que não é para usar, porque às vezes a gente tem essa mania, tipo, não ando com dinheiro físico para não usar, mas que não é para usar, mas para eu usar em caso de emergência. O que que aconteceu? Uma emergência. O que que aconteceu na hora que não funcionava lá o cartão, não sei o que lá? Fiquei com vergonha, claro que eu fiquei com vergonha, mas daí eu tinha o mapeamento dos riscos e aí eu levei uma medida de contenção, porque eu estava quase 500 quilômetros de casa. E aí, quem que pode me socorrer a 500 quilômetros de casa? Então, imagine. Então, é muito importante, gente, a gente olhar para isso também, né? Sempre ter uma. Existe uma possibilidade do negócio não dar certo. E como é que você vai fazer se o negócio não der certo? Então, Sim. a vergonha, eu tô falando isso com relação à vergonha. Existe a possibilidade de você realmente ficar com vergonha. E aí, se você ficar vergonha, com vergonha, como é que você vai fazer para sair disso? Que é esse momento que a gente está lendo agora. Continuemos, senão eu não paro de falar. Não tem problema nenhum. Esse capítulo aqui é um pouquinho longo ainda, essa parte, né? Mas vamos lá. É, Quando se trata de entender como nos defendemos da vergonha, recorro à pesquisa do Stone Center da Faculdade de Wesley. onde você tá? Pelo amor de Wellesley. Deus. Depois da certa vez, do último exemplo, na página 59. Ah, tá bom. Não, mas você não leu certa vez, leu? Li. Leu. Eu já É o viajei já, exemplo grosso continuemos. do Passei pagamento. vergonha agora eu passei vergonha. Tamo junto. A doutora Linda Hartling usa o trabalho da psicanalista alemã Karen Horney, que fala das reações aproximar-se, ir contra e se afastar, ao descrever as estratégias de isolamento que usamos para lidar com a vergonha. De acordo com a doutora Linda, com o objetivo de lidar com a vergonha, algumas pessoas se afastam, batendo em retirada, se escondendo, silenciando e guardando segredos. Outras se aproximam, desejando acalmar e agradar. E existem aquelas que vão contra, tentando obter poder sobre os demais, sendo agressivas e usando a vergonha para combater a vergonha, como a mandar e-mails realmente maldosos. A maioria de nós utiliza todos os recursos em momentos diferentes, com pessoas diferentes e por razões diferentes. Porém, essas estratégias nos afastam do contato da empatia, pois são voltadas apenas para nos desligar da dor da vergonha. Passei por uma experiência de vergonha que ilustra todos esses conceitos. Trata-se de um bom exemplo da razão, porque é tão importante enfrentar a vergonha se não quisermos amontoar ainda mais humilhação sobre uma situação já sofrida. Recusar convites para palestras é uma situação difícil para mim. Anos e anos de perfeccionismo e de sempre querer agradar as pessoas me deixaram muito desconfortável com a ideia de decepcionar alguém. A boa menina em mim detesta desapontar as pessoas. Os gremlins sopram no meu ouvido. Eles vão achar que você é ingrata e não seja egoísta. Também luto contra o medo de que, se eu disser não, ninguém mais vai me convidar. É quando os gremlins dizem: você quer mais tempo para descansar?
Cuidado com o que deseja, pois esse trabalho de que você gosta tanto pode escapar das suas mãos. Para quem não viu os episódios anteriores, gremlins são como aquelas vozes na nossa cabeça falando mal da gente, que se multiplicam e não têm controle e só fazem destruição, só queriam destruição, né? Meu novo compromisso de impor limites surgiu depois do período que passei estudando as pessoas plenas e o que é preciso para completar a jornada que começa no o que as pessoas vão pensar e terminam em eu sou bom bastante. As pessoas mais abertas e solidárias que entrevistei nesses anos colocavam e respeitavam limites. Não pretendo pesquisar o tempo todo sobre como ser alguém pleno. Eu quero viver essa plenitude. Por isso, hoje descarto cerca de 80% dos convites para palestras que recebo. Digo sim quando a oportunidade se encaixa com a minha agenda familiar, meus compromissos de pesquisa e minha vida. Olha como é importante a gente ter uma agenda, né? Como a gente ter uma organização sobre aquilo que a gente vai fazer, para não ficar aceitando coisa que não faz sentido naquilo que você estabeleceu para você mesmo. E isso eu tô falando para mim mesma, viu, gente? Agenda, a gente ter uma agenda, né, durante os nossos dias, nossos atos, e também um plano de vida, né, Ana? Porque assim, se você não sabe o que você quer, se não sabe para onde você quer ir, como é que você vai estimular ações para esse movimento acontecer? Sim. E tá tudo bem, se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe sonhar, se você não deseja, né? Talvez seja porque você ainda está com muitas feridas abertas. Talvez seja porque você ainda precisa voltar ali atrás um pouquinho, curar, voltar a se integralizar você mesma, para depois você saber o que você quer de desejo, o que você quer para sua vida. Então, olhe para isso também. E reflita nisso. Será que eu sei o que eu quero? Será que eu sei para onde eu vou? Se você não souber, talvez esteja na hora de você olhar quais são as feridas e os movimentos que estão fazendo você ficar presa ou preso nesse looping que você está vivendo. Então, olhar para isso. Recentemente, recebi um e-mail de um homem que se mostrava muito zangado porque eu me recusara a falar em um evento que ele estava organizando. Declinei o convite porque a data batia com o aniversário de uma pessoa da minha família. A mensagem continha até ofensas pessoais. Em vez de respondê-la, resolvi encaminhá-la ao meu marido, dizendo exatamente o que eu pensava daquele sujeito e de sua mensagem eletrônica. Eu precisava descarregar minha vergonha e minha raiva, só que, em vez de clicar em encaminhar para o meu marido, eu cliquei em responder. Eu ainda olhava para a tela, totalmente paralisada pela vergonha, quando chegou a resposta do sujeito. Ele dizia: ah, eu sabia, você é uma pessoa horrível, que não é plena, que fraude. Gente, tô rindo porque a gente. Quem não faz, quem nunca fez esse tipo de coisa, né? O ataque de vergonha já estava em potência máxima, minha boca estava seca, o tempo havia desacelerado e minha vista ia ficando turva. Já era difícil absorver aquele turbilhão de emoções quando os gremlins começaram a sussurrar. Você é mesmo uma fraude. Como pode ser tão burra? Eles sempre sabem exatamente o que dizer. Assim que consegui recuperar o fôlego, comecei a murmurar. Dor, 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 dor. Essa tática é uma invenção de Caroline, uma mulher que entrevistei na primeira fase da minha pesquisa e 2 anos depois, quando ela já praticava a resiliência à vergonha, ela me contou que sempre que se sentia envergonhada, começava a repetir a palavra dor em voz alta. Caroline me disse, sei que parece maluquice, mas por alguma razão funciona. É claro que funciona. É uma maneira brilhante de sair do modo de sobrevivência do cérebro primitivo e puxar o córtex pré-frontal de volta para o comando. Depois de 1 ou 2 minutos do mantra dor, eu respirei fundo e tentei me recuperar. Reconheci os sintomas físicos que me permitiam retomar o pensamento racional e me lembrei dos 3 movimentos contra os gremlins, que são os modos mais eficazes de lidar com a vergonha. E, felizmente, eu já vinha praticando esse método há um bom tempo para saber que ele vai totalmente contra a minha intuição e que eu só tenho que confiar no processo. 1. Praticar a coragem e ficar acessível. É natural querermos nos esconder, mas a maneira de combater a vergonha e de honrar quem somos é compartilhar nossas experiências com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-las. Alguém que goste de nós, não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas. 2. Conversar consigo mesmo da maneira que faria com alguém que você amasse e estivesse tentando encorajar no meio de um desastre. Está tudo bem, você é humano, todos nós cometemos erros, eu o apoio. Geralmente, durante uma crise de vergonha, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com as pessoas que amamos e respeitamos. Cara, isso aqui é tão importante.
tão importante. Eu sempre trago isso para as pessoas. Você trataria uma pessoa que você ama dessa forma, que você está estando nesse momento? Então, por que com você se é dura desse jeito? E é verdade. Você acha que alguém ficaria na sua vida se você tratasse a pessoa da forma como você se trata quando está com esse tipo de movimento? E aí vale essa reflexão. Então, por que você vai estar com você? E isso aqui, ó, quando a gente tem essa divisão, né, do eu me trato mal porque eu mereço ser maltratada, você já se abandonou, ó, há muito tempo, há muito tempo, há muito tempo. E aí você não consegue ter conexão profunda e verdadeira com as pessoas porque você não tem nem com você mesmo. Mas isso aqui a gente já falou bastante no último episódio, então volta lá que tem bastante coisa sobre isso lá. As 3, assumir o que aconteceu. Não enterre o episódio, nem deixe que ele o defina. Costumo dizer isso em voz alta. Se você assumir a sua história, conseguirá escrever o final dela. Quando enterramos a história, nos tornamos para sempre uma vítima dela. Se a assumirmos, conseguiremos narrar o seu final. Como disse Jung, eu não sou o que me acontece, eu sou o que escolho me tornar. Ah, isso aqui. Ó. Ai, aquece o coraçãozinho de um tanto. Lembra que a gente falou sobre narrativa na última sessão? Não, no último episódio. É quase uma sessão, vai, vamos falar Pois real. É quase uma sessão. Isso é bem terapêutico, né? Ah, eu adoro, eu acho lindo demais isso aqui. Não é? Embora eu soubesse que a coisa mais perigosa a fazer depois de uma experiência de vergonha é se esconder ou enterrar a história, tive medo de comunicar o que acabara de me acontecer, mas consegui. Telefonei para o meu marido, Steve, e para minha amiga Karen. Ambos me ofereceram o que eu mais precisava naquele momento: empatia, a melhor lembrança de que não estamos sozinhos, em vez de julgamento, que só aumenta a vergonha. A empatia transmite um simples reconhecimento: você não está sozinha. E melhor, né? Principalmente, você não deixou de ter as coisas e ser a pessoa que você é por um episódio de vergonha. Porque tem muita gente que vai para esse lugar. Eu errei, então eu não mereço nada do que eu tenho, eu não mereço quem eu sou, eu não mereço as pessoas na minha vida, eu não mereço nada, eu sou péssimo, eu sou horrível, eu vou perder tudo. E é aqui aonde a pessoa enterra as possibilidades de construir a história com uma narrativa diferente, se perceber de uma forma diferente e ter resultados diferentes, exatamente porque ela destrói tudo aquilo que ela construiu, destrói tudo aquilo que ela construiu sobre ela, porque ela cometeu um erro. Eita. Isso é muito comum. É muito comum a gente encontrar pessoas muito boas, pessoas que são capazes, pessoas que têm tudo para fluir, né, nos seus pilares da vida, e elas não conseguem por um motivo de vergonha, por uma culpa, por um medo. Às vezes até o medo paralisa, né, as pessoas. Sim. Então é importante se conhecer, é importante olhar para esse lugar para poder avaliar o que está te paralisando, o que está deixando você de fazer o que você precisa fazer. Uhum. Nunca é preguiça, gente. Preguiça é como a gente nomeia isso, mas nunca é preguiça. Eu já tive vários mentorados que falavam assim: ah, eu não consigo fazer o que precisa ser feito porque eu acho que estou com preguiça. Ah, eu estou procrastinando. Procrastinando é uma palavra da moda, né? Ah, eu É. estou procrastinando. Mas será que é procrastinação mesmo? Será que é preguiça mesmo? Ou será que existe uma vergonha, uma culpa, um medo por trás disso? Então vamos olhar para esse olhar, que Sim. talvez o que você está vivendo não seja exatamente da forma como você está enxergando. Sim. Empatia significa conexão. É uma escada para fora do buraco da vergonha. Steve e Karen não só me ajudaram a sair do poço escuro, pelo fato de terem me escutado e me transmitido amor, mas também se mostraram vulneráveis quando me contaram que já haviam estado no mesmo buraco. A empatia não exige que tenhamos exatamente as mesmas experiências da pessoa que divide um segredo conosco. Nem Karen, nem Steve tinham enviado um e-mail desastrado como aquele, mas ambos conheciam o peso da voz dos gremlins e da sensação de ter sido pego ou de ter dado tudo errado. Empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando e não com o acontecimento ou a circunstância. A vergonha se dissipou no momento em que descobri que não estava sozinha, que a minha experiência era humana. Curiosamente, as reações de Steve e de Karen foram totalmente diferentes. Steve foi mais circunspecto e disse algo como: sei como você se sente, conheço essa sensação. Karen, por sua vez, respondeu de uma maneira que me fez dar uma boa risada em 30 segundos.
O que eles tiveram em comum em suas reações foi que os dois se colocaram no meu lugar e disseram que tinham passado por algo parecido, fazendo com que eu me sentisse mais normal. Não há maneira certa ou errada de demonstrar empatia. É simplesmente escutar, criar espaço para a sinceridade, não emitir julgamentos, se conectar emocionalmente e transmitir aquela incrível mensagem restauradora que diz: você não está sozinho. As conversas Uau. com o Steve e Karen me permitiram superar a vergonha, recuperar a calma e responder ao e-mail a partir de um estado em que eu era capaz de ser autêntica e reconhecer o meu valor. Ó, ser autêntica e reconhecer o meu valor, independente de ter cometido um erro, independente de estar sentindo vergonha, independente de estar nesse looping dos gremlins, né? Sentir vergonha é ter a máscara da perfeição arrancada sem permissão. Nossa! Que, Isso foi até fo- poético. que forte isso, hein? Caramba, sim. Muito E, bom. E é isso mesmo, né? É pois isso é. mesmo. Muito E forte. vem a risadinha no final justamente para poder lidar com o constrangimento, né? De caramba, isso foi muito forte, isso foi muito bonito. E é exatamente Isso mesmo. isso. Até porque a máscara da perfeição, ela vem exatamente para poder suprimir essa sensação de vergonha como se ela não pudesse existir. E, cara, é onde a gente se perde no rolê todo, né? Sim, Muito vou bom. ler um pouquinho, posso? Pode. Ah, desculpa, eu nem As- deixei você ler hoje, né? Hoje você tá com tudo, é quase uma hora de leitura já. Assumi a minha parte de culpa naquela troca raivosa de mensagens e me desculpei pela linguagem inapropriada. Também pus limites claros para futuras comunicações e nunca mais tive notícias do sujeito. A vergonha se alimenta do segredo. Em uma pesquisa pioneira, o psicólogo da Universidade do Texas, professor James Pennebaker, e seus colegas estudaram o que aconteceu quando sobreviventes de grandes traumas, especificamente de estupro e incesto, mantiveram suas experiências em segredo. A equipe de pesquisadores descobriu que o ato de não revelar um acontecimento traumático ou de não confidenciar para alguém próximo poderia ser mais prejudicial do que o próprio acontecimento. Inversamente, quando as vítimas partilhavam suas histórias e experiências, sua saúde física melhorava. As visitas aos médicos eram menos frequentes e elas apresentavam uma queda significativa em seus hormônios de estresse. Desde o seu primeiro trabalho sobre os efeitos maléficos de manter segredos, Pennebaker concentrou grande parte de sua pesquisa no poder de cura da escrita terapêutica. Ah, eu amo, gente. Tem uma das ferramentas que eu amo é a escrita terapêutica. No livro Writing to Real, Escrevendo para Curar, Pennebaker explica: desde a metade da década de 1980, um número crescente de pesquisas vem se concentrando no valor terapêutico da escrita como meio de promover a cura. Cresce a evidência de que o ato de escrever sobre a experiência traumática por 15 ou 20 minutos por dia, durante 3 ou 4 dias, pode produzir mudanças concretas na saúde física e mental. A escrita emocional pode afetar também os hábitos do sono, a eficiência no trabalho e a maneira como as pessoas vitimadas se relacionam. A resiliência à vergonha é uma prática e, assim como Pennebaker, acredito que escrever sobre nossas experiências de vergonha é um componente incrivelmente poderoso para a sua superação. Leva-se tempo para amadurecer essa prática e adquirir coragem para reconhecer as falhas e falar sobre as coisas difíceis. É preciso dar o primeiro passo. Comente sobre o livro que está lendo e conte a sua história. Essa é uma ótima maneira de começar. Ai, vamos terminar com esse desafio, gente? Eu vou, Amei. vou deixar uma caixinha lá para quem quiser escrever. Não é? Comentem pra gente, vamos utilizar, né, o que ela está colocando aqui nessa parte para a gente finalizar hoje. E comente lá qual é o livro que você está lendo hoje e qual é a sua história diante desse livro. Muito legal. Para a gente poder começar essa escrita terapêutica. A escrita terapêutica é mágica. Eu nunca utilizei ela como uma ferramenta para mim, nunca tinha utilizado, aliás. E eu utilizei ela esse ano escrevendo o meu capítulo 15 do livro Lucro Rosa.
Então, para quem não sabe, para quem ainda não acessou essa parte, o livro, eu sou escritora, né, gente? Já escrevi 2 livros, já sou coautora de 2 livros. Estou escrevendo o meu totalmente autoral agora, mas Então, tô escrevendo um outro. Mas eu acho que a escrita é espetacular. O primeiro, ele não saiu com essa intenção de uma escrita terapêutica. Foi eu e o Regis, a gente que escreveu Teoria do Risco. Mas o segundo livro, a mentora que organizou o segundo livro com as coautoras, ela organizou exatamente com essa proposta de escrita terapêutica, onde a gente escreveu parte da nossa história, voltada para a transformação. O livro inteiro do Lucro Rosa 3 é sobre histórias de transformação. Então, o meu é o capítulo 15, para quem ainda não leu, vá ler, tem em algumas livrarias. Eu também tenho ele digital, se você quiser também adquirir. É só entrar em contato comigo. E assim, é fantástico. Por quê? A gente consegue ali, cada vez, cada frase que eu estava escrevendo, eu estava chorando, gente. Não é? Não foi simples assim. Que a gente fala, isso é terapêutica, você escreveu essa história, é tão fácil. Não é. Psicoterapêutica não é tão fácil assim. Então, olhem para isso, tá bom? Olhem para essa ferramenta, que é uma ferramenta muito importante. Coloquem lá no comentário para gente, que a gente vai pôr nas caixinhas. E olhem para isso. Olha, eu tenho que escrever esse processo. Como é que eu faço? até 20, porque 15 minutinhos por dia, 3 a 4 dias, para poder olhar para aquele movimento. a primeira barreira que a gente precisa vencer em relação à vergonha é a vergonha de admitir para a gente mesmo que a gente viveu alguma coisa, que a gente sente alguma coisa, que a gente vê alguma coisa de uma determinada maneira. Muitas vezes a gente entende assim, eu vou. Como que eu vou abrir minha vergonha para aquela pessoa, aquilo que eu sinto, aquela experiência que eu tive para uma pessoa, quando na verdade a questão é que você não consegue admitir para você mesmo. Então, olhar para isso de uma maneira mais honesta, escrever sobre isso, trazer isso para a tua percepção, até mesmo trazer isso para a sua história, é o passo mais importante para você começar a cura. Aí depois, começar a levar para outras pessoas, vai ser um exercício que vai ser doloroso ainda, mas vai ser menos, vai ser um pouquinho mais fácil. E depois vai ficando cada vez mais fácil até que você não se importa mais nem um pouco com aquilo que aconteceu ou com o que as pessoas vão falar sobre aquilo. E aí é onde você percebe que você realmente se curou e conseguiu transpor essa barreira tão dolorosa, tão difícil, que foi tão difícil em algum momento, mas que hoje já não te prende mais e que hoje já não é mais relevante e muito menos te mantém num lugar que você não quer viver. Porque a gente só consegue, de fato, mudar a nossa percepção da gente mudando a nossa narrativa. Então, no primeiro momento, você pode escrever a sua história como totalmente catastrófica e você olhar para isso como se você estivesse condenada a ser infeliz por causa disso. Mas não quer dizer que vai ser sempre assim. Não quer dizer E que aí, você vai se olhar sempre dessa forma e que você vai entender que você é essa pessoa porque, é porque eu vivi, então eu estou condenado. Não, você não está condenado, mas talvez hoje você sinta que está dessa forma. E aí, quais são os e próximos passos? talvez hoje tenha pessoas que vão te condenar, mas aí você vai ter que retratar, você vai ter que passar pelo que você precisa É, passar para você encontrar a luz no final do túnel. Se até pessoas que cometem crimes e crimes horrorosos, elas são julgadas, são condenadas, e depois que elas fazem isso, elas estão ressocializadas, por que a gente, pessoas comuns, a gente também não pode passar por esses processos? Então, eu gostaria de finalizar hoje falando o seguinte, pessoal. E assim eu vou me despedir de vocês. Vergonha é um efeito, a vergonha não é a causa. O que está por trás dessa vergonha? Será que é exatamente. um medo, uma raiva, uma culpa? Então, olhe para isso. Olhe da onde que está vindo essa vergonha, o quanto que a vergonha faz parte da sua vida e por que que ela faz parte da sua vida. Tá bom? Gente, é ótimo estar aqui com vocês. A gente não vai estender mais o dia de hoje. Eu mando um beijo para nós finalizarmos. Vamos ver se a Ana quer falar alguma coisa. Não, eu só quero agradecer a presença de todo mundo aqui, mais uma semana, e lembrar vocês que semana que vem, 10 e 7, a gente está aqui para continuar essa leitura incrível, maravilhosa, linda, e esse episódio que é mais uma sessão terapêutica, né? Para a gente Maravilhoso. continuar juntos. E não esqueçam, terça-feira que vem, 10 e 7 da manhã, a gente E quem continua. quiser, os nossos directs estão lá abertos para vocês Isso. poderem comentar, pedir socorro. Estamos aí. E não deixem de assistir os episódios anteriores. Um beijo, boa semana para vocês e até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.